Bom dia, queridos. Que Deus abençoe grandemente cada um. E tenho certeza que a obra que Deus está fazendo na minha vida também está fazendo na sua. Deus está cumprindo todo o desejo dele, tudo que estava no coração dele antes da fundação do mundo, quando Deus te criou. Ele está completando agora em sua vida. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês sobre que Deus não mudará de ideia. Deus não mudará. Seguindo aquela palavra que Deus nos colocou no coração acerca de que por que Deus pede que nós oremos. Isso está em outro vídeo que vai estar no encarte logo no final. Vocês cliquem lá e assistam, porque é poderoso das coisas que Deus tem ministrado em nossos corações. Deus não mudará de ideia. Deus tem um plano que Ele estabeleceu para as nossas vidas. E mesmo que houvesse percalços na história do homem, mesmo que o diabo tenha tentado, mas Deus ainda continua com o mesmo propósito. Lá em Romanos, no capítulo 11, verso 29, diz que os dons e os chamados de Deus são sem arrependimento. No original, no grego, diz que arrependimento significa metanoia, significa mudança de mente e direção. Assim como da conversão, houve uma metanoia, nós andávamos no mundo e então voltamos para o reino de Deus, para a origem, para aquilo que era inicialmente o plano original de Deus. Isso é metanoia. E a palavra do Senhor diz que Deus não houve metanoia, né? Deus não se arrependeu do seu plano. Deus não mudará de ideia com relação ao domínio e à autoridade que Ele delegou ao homem, o qual possui a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Deus não mudará de ideia ao chamado. Deus não mudou de ideia nem de direção. Moisés dá essa explicação, né? Deus não é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. Deus não mudou. Deus não muda de ideia, nem de pensamento. Ele falou, ele não confirmará. Em Números, capítulo 23, verso 29, diz que ele não muda. A questão é a seguinte: quando Deus criou o homem e deu-lhe autoridade e domínio sobre toda a terra, lá em Gênesis, Ele fez um compromisso de honra que Ele mesmo assumiu por todo o tempo, por toda a eternidade. Ele disse, Ele não fará. O propósito para o homem permanecerá eternamente o mesmo. E nós ficamos felizes com isso, porque Deus nos estabeleceu com honra e glória. Temos um destino divino e real de exercitar o domínio e a autoridade neste mundo. Ele disse ao homem que o homem seria o cabeça de toda a criação, que o homem teria toda a autoridade para reinar com poder e glória. Mas lá em
1 Timóteo capítulo 2, verso 14, diz que Adão, ele não foi enganado. Deus, né, o diabo enganou a Eva e ela comeu. E Adão sabia que ele não poderia participar daquela alimentação, e Adão escolheu comer o fruto proibido. E por isso o homem entrou em desobediência e o homem então pecou, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. A morte reinou. Em Romanos capítulo 5, verso 12, verso 14, verso 17, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Nós vemos que através da oração Deus nos traz de volta o domínio, a autoridade. Nós podemos mudar as circunstâncias, nós podemos mudar as coisas através do clamor ao Senhor, de pedir ao Senhor as coisas que precisam ser mudadas. É isso que Deus quer, é isso que está no coração de Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 17 diz: pois se por causa da transgressão de um homem a morte reinou por ele, com muito mais certeza aquele que receberem a graça transbordante de Deus, o favor imerecido, que é o dom gratuito de Deus, o dom da justiça de Deus. Então, nós começamos a reinar como reis em vida, por meio de um só homem, Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus. É tremendo isso. É tremendo que nós começamos a entender, sei que Deus não mudou, né? Deus criou o homem com o seu propósito, queria que o homem reinasse com autoridade. E veio o pecado, e veio a morte, e veio a destituição da autoridade do homem. Mas sabemos que Deus não desistiu. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. E Ele nos deu o propósito, o plano. Em Romanos capítulo 6, versos 16 a 23 diz: não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Em outros tempos, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Oh, meu Deus! É maravilhoso saber que agora Ele nos chama, através de Jesus Cristo, para a santificação. Mas agora, liberados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
E Ele agora nos chama, Ele nos convida a voltar à comunhão, a voltar ao relacionamento, a ter uma vida de oração, a conversar com Deus e a mudar as circunstâncias neste mundo. Foi para isso que Deus nos deu, para mudar as circunstâncias através do clamor, através da oração, através do jejum, através de uma intimidade com Deus. Deus fará coisas grandes. E Deus quer fazer isso. Deus quer te chamar para um novo plano. Deus não mudará de ideia. É o mesmo. E Ele te chama hoje. Ele te convida hoje para esse relacionamento. Nós, como igreja, voltamos a assumir o nosso papel de autoridade, de poder, de honra, de glória. Que Deus abençoe a tua vida. Dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus irmãos, para que todos nós, como igreja, possamos voltar outra vez àquela posição que Deus tanto sonhou. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.